grava agora e depois você pausa para ver se dá certo. Que eu sou o pessoal. Tá? Para mim ainda não aparece que você tá. Tá gravando já. Tá gravando, Pessoal, apareceu aqui. Então, beleza. Pessoal, boa noite, então, oficial. Eu sou a Regina Monge e eu sou fundadora do Neurobranding Lab. Né? E o que é o Neurobranding Lab? Vou falar rapidamente para vocês. Eu venho da área de comunicação e marketing aí há mais de 25 anos. Né? Eu estou com 53 anos agora, então tenho aí uma bagagem de mais de 25 anos nessa área. E eu tenho uma agência de comunicação e marketing 360, indo muito bem. Em 2014, eu sou impactada por um tema que é a neurociência aplicada, e é um tema que ele me deu uma desnorteada na vida, né? Eu realmente me apaixonei por isso, e aí eu descobri que paixão e perturbação é algo assim muito parecido, porque né, me perturbei realmente com isso. E eu não consegui ficar mais naquele meu mundo, né? Se a gente pensar no storytelling, na jornada do herói, aquilo me incomodou muito. E eu queria mais daquilo. E tinha um evento aqui em São Paulo que eu fui impactada, né? Era a primeira edição desse evento. Basicamente, os palestrantes desse evento, eles eram de fora. Nós só tínhamos uma neurocientista brasileira palestrando. E eu amei aquele evento, né? Então eu saí do evento mais perturbada, quer dizer, você já tinha sido impactada numa palestra, quando aconteceu o evento de 2 dias, aí é que eu pirei mesmo e falei, uau, eu preciso saber mais disso. E nós não tínhamos nenhuma formação no Brasil, naquele ano de 2014, e eu me aproximei de um professor espanhol, e ele falou assim, né, e aí troca e-mail, né, aquela coisa do network, por isso que eu considero o network uma coisa fantástica. E ele falou assim, Regina, nós estamos concluindo uma pós-graduação em neuroestratégia e neuromarketing aqui na Espanha, e a segunda edição vai acontecer no Instituto Superior de Gestão em Lisboa, tipo um INSPER nosso, assim. Por que você não vem? E eu, né, perturbada com o tema, apaixonada pelo tema, falei, professor, porque se eu for, o meu negócio quebra. Né? Eu não consigo deixar uma agência, no melhor momento dela, simplesmente para ir fazer uma pós no exterior. Mas a paixão, ela é muito forte e a gente não consegue ficar quieto. E realmente eu movimentei muito aquele ano, fiz inúmeras estratégias para poder ir e eu fui. E fui numa visão muito egoísta, do tipo, eu vou aprender esse conhecimento para colocar no meu negócio, né? E já sabendo aí uma série de coisas, porque eu sempre gostei de estudar tendência, então eu já sabia que nós teríamos alguns problemas, né? E eu falei assim, então eu vou repensar o meu negócio daqui 10 anos. Então era uma coisa muito egoísta, para dizer a verdade para vocês, era olhar para o meu negócio. Só que a coisa foi ganhando uma proporção e eu iniciei então o projeto para aplicar num cliente de bens de consumo, uma ferramenta da neurociência e aprender aquele conhecimento e trazer para o negócio. Mas no meio do projeto, eu resolvo fazer uma entrevista com 50 executivos aqui no Brasil para entender tomada de decisão em processos de inovação e me deparo com o comportamento humano sendo o grande entrave de tudo isso. E aí eu trago para o jogo a nossa cultura que tem, né? A cultura do jeitinho brasileiro boa e ruim, a gambiarra boa e ruim, a lei de Gerson, toda essa coisa que, né, nós aqui temos e que pode travar um negócio, pode, né, ajudar muitas vezes por falta de recursos. Trago para o jogo as novas tecnologias que estavam surgindo e falo assim, caracas, eu não quero mais fazer aquele projeto para o cliente. O negócio é muito mais profundo e eu quero me dedicar a isso. Converso com a minha orientadora e falo assim, não quero mais fazer um projeto de neuromarketing. Quero fazer um projeto de neuroestratégia. E aí ela diz, você tem certeza disso? Porque esse projeto não acaba na ISG. Se você tiver condições de seguir isso, nós vamos te apoiar. E aí eu, né, muito apaixonada pelo tema, achei que era muito simples essa decisão. E realmente optei por isso. E foi aí que nasce o princípio do ensaio da metodologia Neurobranding Canvas. Bom, eu termino essa pós em 2015, começo a pivotar a metodologia em 2016, me aproximo dos organizadores desse evento e digo para eles, né, no encontro, assim, nada é o acaso, mas não fui procurá-los, nos encontramos no mercado, via network de novo, por isso que eu acho que network é tudo, e falei, nossa, eu sou apaixonada pelo evento de vocês, porque afinal de contas ele me tirou, né, daqui, eu fui fazer e tal, apresento os ensaios da metodologia,
eles se encantam e há uma aproximação, e a partir daí eu me aproximo muito da entidade, presido a entidade durante 2017, 2018, e a gente, paralelo, vai testando a metodologia no mercado pela consultoria. E só lançamos oficialmente a metodologia no final do ano passado. Acho que é o da Luísa. No final do ano passado, a gente coloca no ar o projeto do Neurobranding Lab, porque uma metodologia você precisa testá-la. E a gente testou ela ao longo desde 2016. Entendemos que ela está pronta, que ela acelera o processo de construção de marca, de lançamento de produtos, performance de produto. Por quê? Então, não é uma fórmula mágica, não tem nada disso. A única coisa é que nós entendemos que nós precisamos fazer uma comunicação baseada muito mais, o cérebro é dividido em duas partes, sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 é um sistema totalmente emocional, que envolve o sistema límbico, e o sistema 2 é esse que nós, seres humanos, temos, que é o neocórtex, que é o racional. E, pasmem, nós operamos 90% a 95% no sistema 1, ou seja, nós não temos consciência do nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Então, e nós aprendemos a fazer marketing tentando partir do racional para o sistema límbico. E a neurociência nos mostra que o processo é o inverso. Quando o processo é o inverso, é mais ou menos assim, o que eu aprendi em marketing eu tenho que desaprender e fazer de uma forma diferente. Então, o foco da metodologia é isso. E aí nós lançamos, então, esse projeto no início de dezembro, e agora a questão de 1 mês e meio, tem um áudio aí mexendo bastante, Mira, se você puder travá-lo. São as pessoas que estão entrando, eu estou atuando, pode ficar tranquilo. Isso. E aí nós lançamos, então, o Brand Talks, que é o quê? A gente quer trazer, né, convidados aí dessa rede de network formada aí por muito tempo. Então, nosso primeiro foi de inteligência de mercado. O segundo, a gente trouxe antropologia do consumo para responder por que marcas líderes estão perdendo o mercado. Esse talk acontece a cada 15 em 15 dias, então ele é sempre às terças-feiras. A gente já tem agenda fechada até o final de novembro. A gente está decidindo se dezembro faz uma e depois a gente volta em janeiro. E a gente vai trazer esses temas com base em quê? Então, não são temas aleatórios, são temas baseados nas nossas experiências com clientes, aonde identificamos essas dores. Ou seja, quando muitas dores se repetem, a gente entende que temos aqui algo para explorar com o convidado dentro do que a gente faz no Lab. Então, o convidado de hoje é um amigo, parceiraço, o Alexandre Gagliotti, né? Então, ele é um especialista em Data Driven, e eu vou pedir para o Ale, né, ele mesmo aí se apresentar rapidamente, e a gente tem o desafio aqui de seguir com vocês, tentando responder algumas perguntas, obviamente sem muita profundidade, porque não daria nesse espaço de tempo, mas mais um insight, né, um alerta para vocês que possam estar atrás de empresas, à frente de empresas, né, ou nas suas próprias empresas. Ale, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite aí, e se apresenta rapidamente aqui para as pessoas, para entenderem quem é você. Legal, Rê, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, turma do Neurobranding Labs. Eu gosto de me intitular, acima de tudo, um curioso. Eu acho que todas essas ferramentas, a gente que atua com tecnologia, hoje é data-driven, e aí tem CRM, DMP, CDP, o mesmo propósito, que é, no caso dos dados, tem uma analogia bacana, que se fala muito assim, os dados, se você abre o LinkedIn, se você olhar 10 posts, 5 vão estar falando, dados são novo petróleo, né? Numa analogia do valor do petróleo, aquela coisa de riqueza. Aí eu trago o seguinte questionamento, imagina você está numa estrada, acabou a gasolina do teu carro, aí chega alguém e te entrega um barril de petróleo do lado. Para que serve? Não serve para nada, né? Você precisa da gasolina, que é aquele petróleo refinado. Então tem todo um burburinho, um buzz, né, em cima de dados, e na verdade o dado só tem valor se ele permitir uma tomada de decisão. E uma tomada de decisão só é real se ela produzir alguma ação, né? Então, o dado
estratégico, dado eu saber as perguntas certas. Isso tem a ver com como eu me apresentei. Eu sou, acima de tudo, um curioso. Lá atrás, eu tenho um background sempre de marketing, muito forte no setor B2B, e desde os primórdios, assim, início dos anos 2000, bug do milênio, a gente trabalhava com, na época se falava marketing direto, porque você, em teoria, pulava a mídia e tinha uma resposta direta do cliente. Ou seja, eu conseguia medir, acima de tudo, o grande benefício que continua valendo é a capacidade que eu tenho de medir os esforços diante de um objetivo. Por isso eu preciso ter claro um objetivo, que é a questão da pergunta certa. E aí, nas discussões informais e enriquecedoras com a Regina, a gente sempre, no dia a dia de negócios, tem uma discussão muito forte sobre performance versus branding. Times de vendas, de marketing mais associados a negócios, geração de demanda, conversão, e o novo marketing digital aí, né, trouxe muita luz para essa discussão, que acham, putz, branding não gera performance, não gera resultado de curto prazo, ajuda em reputação, mas não me ajuda a fechar negócio, a meta desse quarto. Né? E a Rê traz uma discussão muito rica de que, cara, se você depende de esforços de prospecção para gerar os seus negócios, sem a ajuda do branding, você está deixando dinheiro na mesa, no mínimo. Né? Tem um poder muito grande. Como é que é a tua frase, Rê? Branding é questão de CEO, né? Branding é questão de CEO. Exato. Então, os dados permitem a gente... Acho que cortou, Alexandre. Preencher esse gap entre esses... Oi, estão me ouvindo agora? Volta um pouquinho. Os dados permitem... Cortou você. Os dados permitem a gente preencher de uma forma inteligente esse gap, que ainda existe em alguns cenários, né? De branding não é um dispositivo de geração de negócio, e por isso eu preciso de prospecção mais objetiva, mais eficaz. Seria mais ou menos uma questão de longo prazo associado ao branding, curto prazo associado a vendas. E o que permite, né, além dos dados, é um conceito que vem ganhando cada vez mais força, que é o tal do CX, ou Customer Experience, que está associado, sim, para o lado da empresa, todo um ecossistema integrado e estratégico para gerar negócios, e tem tudo a ver com branding, porque o CX, a experiência do usuário, é uma experiência com a marca, acima de tudo. Com canais real-time de acesso, por exemplo, Reclame Aqui, Twitter, uma experiência negativa ganha uma projeção viral em questão de minutos, né? E é a marca. Recentemente teve um caso aí num nível de marcas com a gestão dos seus funcionários já são impactadas, e as marcas podem fazer um uso estratégico e meio combinar o melhor dos dois mundos. Os benefícios de ter um branding sólido, estruturado, ajudando na geração de negócios de curto prazo. Então, para a gente que enxerga, não é que eu defenda um lado ou outro, mas enxergar essa sinergia potencial através do uso dos dados é fascinante. Né? Então, esse é o ponto, eu acho que seria o pilar principal dessa nossa conversa. Né? O Data-Driven Branding, como é que, dentro de um contexto de experiências de marca, né? Experiência do usuário, experiência do cliente, depende se você está no universo de tecnologia, de varejo, associadas a marcas, como é que você melhora essa experiência através do uso inteligente dos dados. Esse eu acho que é Se a gente tiver a resposta para isso ao final desse papo, já valeu muito a nossa conversa. Obrigada, Ale. Então, só alinhar, pessoal, é assim, né? É mais comum escutarmos data-driven marketing, né? E aí nós temos um ponto aqui que parte das empresas, né? Ou seja, parte do mercado, ele ainda entende o branding como uma questão da identidade visual, da reputação, embaixo de uma caixinha hierárquica do marketing, tá bom? Então, boa parte das empresas tem essa visão.
E o ponto é que, na minha visão, e ela não é uma visão exclusivista da Regina, tá? São a partir do momento dos estudos, então eu sigo também outros estudiosos, que diz o seguinte: a transformação digital, né, a revolução 4.0, ela é um contexto de uma mudança de era. E a gente nunca viveu uma mudança de era tão recente. Nós tivemos isso ao longo da história, sim, em alguns momentos. E essa mudança de era, ela causa uma ruptura, né? Então, nós temos uma mudança cognitiva. E é por isso que nós, né, começamos a ler bastante sobre a mudança do comportamento do consumidor. Nós temos 5 gerações convivendo em consumo simultaneamente. Então, o que sobrou para os negócios, né? Porque produto e serviço, dependendo do segmento da empresa, do tamanho da empresa, ele virou commodity. Ok? Eu já não tenho tantas barreiras de entrada, eu já não tenho tanta dificuldade de acesso à tecnologia, a tecnologia ela está, vamos dizer assim, caindo de preço o tempo todo, né? Então, assim, o que sobra para o negócio é a marca, tá? Então, a marca, ela tem que ser alçada ao topo do negócio, e por isso que eu falo que brand é uma questão de CEO, não importa se o CEO é da sua startup, se é a sua empresa, ou se é uma grande organização. Porque uma marca com propósito definido, ela consegue guiar, né, por esse universo e se diferenciar. Então, né, na minha discussão inicial de alinhamento, né, com o Alexandre, e eu falei assim, Ale, a automação, ela trouxe um grande ganho ao marketing, no sentido de termos KPIs, né, de podermos ter dados. Só que hoje, eu não sei quantos de vocês, mas a gente que vive esse dia a dia, é um copy-cola, né, da automação, sem muita criatividade. Nós recebemos, assim, tudo igual. Eu estou colecionando isso, eu farei artigos sobre isso, onde, assim, você tira o nome ali, é o mesmo texto, é a mesma chamada, é tudo igualzinho. E isso não gera uma fidelização. Eu tenho um esforço de conquista de lead o tempo todo. Por quê? Porque marcas, elas não competem em mercados. É evidente que se eu tenho um concorrente no mesmo segmento, eu estou disputando aquilo, mas é muito além disso. Então, nós sempre debatemos aqui que marcas, elas não competem em mercados, elas competem na mente das pessoas. E como que eu chego à mente das pessoas? Eu preciso chegar de uma forma que eu impacte e que eu tenha diferenciação, ok? Se eu vou no lugar comum, eu começo a disputar o oceano vermelho de preço. E eu não tenho essa capacidade de sobreviver muitos anos disputando preço. Se ninguém enxerga valor no meu negócio, eu tenho que brigar por preço. E por preço, em algum momento, nesse oceano vermelho, eu vou morrer também, porque meu sangue vai esparramar ali. Então, a transformação digital, ela nos coloca num contexto assim, todos os negócios terão que ser reinventados e transformados. A questão é, quanto tempo eu tenho para isso? Então, eu dou sempre o exemplo. Se eu sou uma Petrobras, eu sei que o petróleo vai acabar daqui 70 anos, eu tenho 50 anos ainda de sobrevida. Mas eu tenho negócios que eu tenho meses, que eu tenho 1 ano de sobrevida. Então, a transformação digital, quando nós pegamos um Uber, um Airbnb, as fintechs, elas nos mostram o quê? Nós temos que reinventar o nosso negócio, cada um, e eu não tenho mais como copiar o modelo do meu concorrente, porque esse modelo copia e cola, meu concorrente está fazendo isso ou não está fazendo isso, não é mais suficiente. O consumidor, né, ele está cada vez mais atento às marcas, ele exige mais, ele quer cocriar, ele está crítico, reputação é tudo. E aí, quando nós trazemos isso para a questão, então, do Data-Driven Branding, é esse branding numa visão hierárquica, ou seja, no topo de uma organização. Então, olhar para o branding, um branding estratégico, um branding, uma inteligência de marca. Então, esse é o foco da discussão hoje. E aí, Ale, eu queria provocar você, porque tem um estudo da McKinsey, né, que você falou, que as organizações que se comunicam com consumidores de forma mais customizada, ou seja, mais personalizada, né, e essa personalização ela só é possível com dados, né, ou seja, com data, eles não só aumentam a fidelidade, como eles ampliam a receita em 30%. Fala rapidamente assim, esse impacto quando uma empresa não tinha, né, uma estrutura para se guiar via data-driven e ela passa a implementar. Qual a percepção de uma organização? Tá. Um ponto legal que vem um pouquinho antes disso é assim, conectado com o que você falou,
que as empresas não concorrem em mercado, concorrem nas mentes, né? Se a gente der um salto que não chega a ser histórico, mas, por exemplo, 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez, a informação E nós perdemos ela ela era de novo. toda de quem vendia. A indústria, a empresa, o varejo, o vendedor Estão me ouvindo agora de novo? Agora sim. Oi? Agora sim. Tá. O que eu dizia, de um ponto de vista de contexto, há 20 ou 30 anos, que é nada, né, historicamente, é uma geração, o que acontece? O poder estava na mão das empresas, de quem fabricava e vendia, e até na figura do vendedor. Você queria comprar um carro, você precisava ir até a concessionária, e o vendedor precisava te explicar o que aquele carro era, o motor, se ele tinha ar-condicionado, vidro elétrico, o que aquele carro fazia. A não sei que você fosse um expert, mas para o público em geral, era isso. Mesma coisa para uma televisão ou qualquer outra coisa que você fosse comprar que exigisse um certo nível de informação, né? Ou seja, o poder era da empresa. Por isso aquela mídia de massa, né? Eu tenho a informação, eu controlo como eu a distribuo, impacta o processo de venda. Com a internet, isso mudou. Tem um caso que eu sempre cito nesses talks ou palestras, até em consultorias, que é um estudo do Google da jornada do consumidor de uma mulher normal dos Estados Unidos, uma mãe de família, chama Stacey Buys a Car. Durante 4 meses, entre ela começar a considerar e ela definir pela compra de um carro, sabe quantos pontos de contato ela tem nessa jornada? Pontos de contato, entenda, um anúncio que ela foi impactada. Ali a gente está perdendo, a gente está perdendo você. A gente está perdendo poder, você. Hoje está na mão do cliente, está na mão do consumidor. Então, vou tirar o fone, melhorou? Melhorou. Volta só um pouquinho. Ela é impactada em quantos pontos de contato ela é impactada? Pega daí e volta, por favor. Tá. 900. Caracas. Durante 4 meses, 900 touch points. Tudo isso, o mensurado, sem contar offline, alguma coisa de offline dá para medir, mas, ou seja, e quando a gente fala em experiência de marca, eu vou associar rapidamente um caso real, tá? De uma montadora que está presente aqui no Brasil, que faz um super investimento no digital. Então, você entra lá no site, simula o teu modelo, como você quer, personaliza o teu carro, né? Quero o banco de couro, quero o carro vermelho, com ar tal, motorização tal. E aí você agenda um test drive. O que acontece é que quando você chega na concessionária, por uma questão de modelo de negócio, presta atenção, o comissionamento do vendedor da concessionária é diferente se ele trouxe o lead, né, a indicação do cliente, então ele ignora tudo aquilo. Ele ignora aquela riqueza toda e começa uma conversa do zero com você. Olha que quebra na experiência de marca. Mas voltando aqui para o que a gente estava dizendo. Então, quando você fala o estudo da McKinsey, né, que traz a consultoria, né, adora trazer e é super importante, né, referências, eu vou impactar tanto o seu business dessa forma, não era possível antes isso. Realmente, quando a gente está falando em competir na mente das pessoas, eu vou um pouco além até, nos dias de hoje, com todas as comunidades e acesso global que a gente compete mais do que na mente, a gente compete no coração. São conexões emocionais. Quando uma marca te trata bem, você cria vínculo, você publica no Twitter, no Facebook, no Instagram. Gente, olha que demais. Na pandemia está acontecendo direto isso. O pessoal mostra, pedi uma pizza, veio um bilhetinho escrito à mão. Isso é experiência de marca. É data-driven? Nesse caso, não. Mas, as pessoas vão criando comunidades e vão criando vínculos, né? E a empresa hoje tem esse... Vou dar um exemplo muito... Eu acho que é importante a gente desmistificar a questão do data-driven, que não é uma coisa assim de eu preciso de uma super tecnologia de ponta, eu preciso de um mega investimento numa ferramenta, numa solução. Não. É muito mais um conceito, é muito mais uma atitude. Claro, se você está à frente do branding, do marketing, de uma área de relacionamento de uma grande empresa, você tem volumes que é inimaginável gerenciar sem uma plataforma parruda. Mas um exemplo que está aqui na vida se não de todo mundo, de quase todo mundo que está aqui, que é puro data-driven branding. Algoritmo do Netflix.
quando funciona, uau, é verdade, ele recomendou um filme baseado no meu histórico que eu curti, eu me sinto pertencendo, eu me sinto, nossa, a Netflix me conhece. Né? Uma coisa básica, super simples. Né? Clico lá no curtir, foi legal esse filme, a partir dali ele já gera toda uma experiência, que pode ou não ser adequada, depende do caso, se mais pessoas usam a mesma conta, etc. Tem vários pontos. Né? Mas a questão que está associada a esse aumento de performance de negócios é a personalização. Eu me sinto fazendo parte, eu me sinto ouvido, eu me sinto respeitado nas minhas escolhas, e aí tem maior aderência. E aí a gente cai num conceito que é bastante comum também dos negócios na era digital, que algumas empresas aplicam muito bem, que é não procure clientes para os seus produtos, procure produtos para os seus clientes. Então, isso é muito associado ao brand. Né? Faça esforços para construir comunidades, relacionamentos, e a partir daí, entendendo dinâmicas, objetivos, expectativas, aspirações, você trazer produtos, serviços, soluções e estreitar, né? Amplificar essa conexão. É nessa linha que a McKinsey traz essa coisa. Quanto mais personalizado, mais difícil eu sair, mais difícil eu trocar, né? De fornecedor, de empresa. É isso aí, Ale. Na realidade, né, só um adendo, quando você traz o coração quando pulsa, e que você está relacionando a emoção, primeiro acontece Sim. na mente, no coração já é o sentimento, tá bom? Então, assim, o primeiro processo Total. é mental, tá? E é por isso que marcas não competem em mercados e sim na mente. A reação dessa questão emocional do coração, ela já veio para o corpo, ela já é a expressão daquele sentimento que aconteceu primeiro no cérebro. E aí, claro, o dado, ele né, tudo quando você traz o data, né, ou seja, você tem essa informação, ele facilita a sua estratégia, porque na realidade, o esforço que a gente faz, né, quando eu tenho um excesso de informação, porque o problema não é a informação, né, as empresas têm excessos de informações. Nós temos deparado com É o petróleo. e aonde tem várias fontes de dados. Então, eu tenho um CRM, mas eu tenho uma outra ferramenta X, o Analytics, enfim, eu tenho um universo de ferramentas que não conversam entre si. Consequentemente, cada caixinha na empresa, ela se baseia numa decisão, né, atrelada à ferramenta que ela usa. E aí, o que acontece? Eu tenho as ações de marketing, então, isoladas por área, num apagar de incêndios diário, né? Porque assim as empresas estão cada vez mais enxutas, cortando recursos, cortando área de pesquisa. Todo mundo tem que fazer 1000 coisas, né? E tem que fazer porque senão né? Tô vendo a Bianca aqui assim, né? E assim, senão a gente está frito. Essa é a grande verdade. Não dá para pensar. Então eu estou assim 90% apagando incêndio até altas horas. Pouco estratégico, cada vez o time mais enxuto, e aí o grande desafio, né, eu passei o domingo discutindo uma estratégia com o Miro aqui, que tá dando um help aqui, como que é o grande desafio? Como que eu continuo entregando o resultado hoje, porque eu sou cobrada por esse resultado hoje, mas ao mesmo tempo eu tenho que planejar esse amanhã, só que esse amanhã, Ale, não é mais amanhã, ele já é ontem, eu já estou atrasada. Como é que eu piloto, ou seja, como é que eu piloto essas duas estratégias simultaneamente, né? Então, dados nos ajuda porque você vai ter que pilotar simultaneamente, não tem outro caminho. E aí alguém sempre pergunta assim, mas eu tenho que investir mais? Não, que tal tirar um pouco do dia a dia e começar a investir aqui nessa estratégia para pensar esse amanhã, tá bom? E aí, Ale, acho que assim, um ponto importante que você pode contribuir bastante aqui é quando a gente entra especificamente nas tecnologias, né? E você mesmo aí traz o CRM e outras ferramentas, assim, o que é preciso para a gente integrar isso, mesmo que sejam empresas pequenas ou nas grandes, para que isso converse, né? Ou seja, para que as pessoas e os profissionais possam trazer inteligência dessa coleta, porque a coleta ela é feita na maior parte das vezes. Assim, admitindo que em algum nível a coleta é feita, e isso pode ser aquela planilha de controle, pode ser um CRM que, mesmo que não
alimentado com a devida atenção, com o devido carinho, que ele retribui com muitos resultados quando a gente faz isso. Mas o que traz, Rê, na minha visão, na minha experiência recente, assim, com um lado onde eu faço algumas mentorias para startups, empresas menores, e o dia a dia cuidando de projetos maiores, grandes empresas, né, com desafios, às vezes, de volumes muito maiores. Eu tive no ano passado, eu me envolvi num projeto de uma telecom, que eles tinham 14 CRMs. Não são 14 bases, 14 CRMs, ferramentas diferentes em áreas diferentes, de produto, de canais, de marketing, de vendas. Então, você imagina que loucura. É possível integrar tudo isso? Do ponto de vista de tecnologia, geralmente é bastante simples. As linguagens estão aí, as APIs, depende do ambiente de tecnologia que a empresa tem. Aonde geralmente estão esses gargalos? O primeiro deles, que é o mais próximo do branding, tá? Como é a nossa discussão aqui, estratégia. Tipo, tá bom, eu tenho esse oceano imenso de dados, mas não sei o que fazer com eles. É a analogia do petróleo versus a gasolina. Fazer as perguntas certas, né? Para que eu quero? E aí eu vou saber que dados. De repente eu vou olhar ali e vou falar, cara, aquele data lake meu, onde tem um volume boçal de informações, não me serve para nada para agora. Né? Então, as tecnologias estão disponíveis. Tá? Você tem aí as famosas siglas, né? Você tem as DMPs, que são as Data Management Platforms, que você consegue consolidar audiências para ativar mídias. Né? Então, você pega um nicho, um cluster do teu CRM, ativa com uma audiência do GA, o Google Analytics online, integra e dispara uma campanha para aquele público combinado. Por exemplo, isso a gente está falando em marketing. Tá? Então, o desafio que eu enxergo da integração e aí, por consequência, uma jornada muito básica, tá? De extrair valor de uma cultura data-driven passa pela coleta, integração, análise e ativação desses dados. Então, assim, eu preciso saber como coletar, né, dados. Eu tenho um e-commerce, eu tenho dados transacionais, ou são dados de relacionamento, meu CRM, quantas propostas eu perdi em tal região ou por valor. Mas tudo isso, claro que dos dados eu posso tirar insights e desenvolver a estratégia. Também é possível. Eu falo, putz, eu estou percebendo então que eu estou perdendo a maioria das propostas para SMB no Rio de Janeiro. Talvez valha a pena eu ter uma estratégia de preço diferenciada para aquele mercado e aí reforçar a minha presença de marca no mercado, que pode ser estratégico para outro. Tem muita possibilidade. Eu gosto mais da ideia de existir uma estratégia sólida de empresa, branding, etc., e aí buscar os dados que vão fortalecer aquela estratégia. Da perspectiva de tecnologia, hoje, com o mundo SaaS, você consegue, sem grandes investimentos, ter uma operação rodando. Ao mesmo tempo, tem plataformas que você vai precisar integrar. Hoje, o grande hub de convergência para a tecnologia são as clouds. Né? Então, você tem lá estruturas de nuvem, onde você contrata por uso, tipo um pay as you go, ou você faz um contrato. Então, todos os grandes players têm, Amazon tem, Microsoft tem, Oracle tem, IBM tem, Google tem uma poderosíssima para marketing, integrado com a suite de marketing platform. Então, as tecnologias estão presentes. O que, na minha visão, deve direcionar é a estratégia. O que eu quero fazer com esses dados? Me serve dado de cliente? Me serve dado de mercado? Né? Então, não sei se era nessa linha que você esperava uma resposta sobre as tecnologias, mas basicamente é isso. Não, é isso sim, porque Legal. eu sempre trago, né, que tecnologia é meio, não é fim, né, Ale? Todo mundo sabe Perfeito. disso. Nem sempre aquela tecnologia pode ser útil para a minha empresa, né? Um dos grandes gargalos que a gente vê é as pessoas não saberem dessas novas tecnologias, o que serve para a empresa deles, né? Ou seja, para aquela empresa. E aí já parte de uma questão de inteligência e de estratégia. O que é útil para um concorrente, o que é útil para uma outra empresa, não necessariamente para o meu negócio, né? Esse acho que é um grande ponto. E segundo, é que para
termos estratégia, para definirmos alguma inteligência de marca, de negócios, eu preciso ter tempo, né? Se eu tenho esse dia a dia de apagar incêndios, porque eu estou nessa rotina, né, é muito difícil, e é isso que nós percebemos hoje no mercado, né? Pouco estrategista, poucas ações de inteligência de marca, e eu estou num contínuo apagar incêndio, ou seja, eu estou sufocado e cada vez mais pressionados por resultados no curto prazo, cada vez disputando mais preço no mercado, sem uma diferenciação, e é por isso que o foco é, se tem algo que eu consigo trabalhar para me distanciar, evidentemente, se toda a lição de casa está sendo feita direitinho, né, Ale? Lição de casa tem um bom produto, tem um bom serviço, meu time atende super bem, né? Trabalho dentro de éticas, eu consigo trabalhar o branding dessa empresa de uma forma mais estratégica e, a partir daí, guiar as demais ações. Ale, a gente vai abrir daqui a pouquinho para perguntas, e dentro da nossa proposta de hoje, nós falamos um pouquinho, então, do poder da gestão estratégica da inteligência de marca, né? Ou seja, como é que eu trago isso para a inteligência de marca, para a gestão de marca. Depois, a importância dos dados, né, para ajudar na tomada de decisão, que era o tópico 2. Falamos agora um pouquinho das tecnologias, e tudo isso que a gente costurou sobre essa personalização da jornada, né? Ou seja, entender a jornada do meu cliente, todos os pontos de contato da marca, porque às vezes eu faço uma linha de frente muito boa nas ações de comunicação ou de marketing, mas eu não treinei meu time ali do financeiro, meu time, né, da logística, enfim, que depois ele tem esse contato com o consumidor e ele consegue estragar tudo, né? Então, o ponto de contato eu tenho que mapear, e às vezes algumas empresas dizem, mas eu tenho que mapear quantos pontos de contato? Todos da sua empresa. Dependendo da empresa, eu posso ter 20, 30, dependendo da empresa, eu posso ter 200, mas eu tenho que considerar todos, né? E aí, vamos abrir para perguntas? Vocês querem pergunta? Porque aí a gente dá essa possibilidade. Um ponto super importante que tem a ver com as duas últimas questões que você colocou, rapidinho aí a gente abre, as tecnologias e os pontos de contato, né? Tudo isso está convergindo para um conceito que eu entendo essencial para o sucesso de qualquer estratégia data-driven, que é o quê? A visão única do consumidor. Hoje já é possível. Você imagina o seguinte, você, Regina, está no escritório, você entra no seu laptop e faz uma pesquisa. Aí você está no Uber indo para casa e você acessa pelo celular, relacionado àquele assunto. E chegando em casa, você tem um computador que você vai continuar a tua conversa ali. Se eu não tenho uma stack de tecnologia integrada, eu acho que eu trato você como 3 pessoas diferentes. E aí a sua experiência, né? Esquece a sua experiência de marca sendo positiva num cenário desse. É isso aí. Então, pessoal, a gente vai abrir, escreve perguntas aqui no chat, porque eu acho que se a gente abrir o microfone pode dar um complicado. Enquanto isso, eu vou dar uns recadinhos, o Miro vai moderar as perguntas. Se vocês não tiverem pergunta, a gente continua aqui na conversa. Mas para quem chegou... Assunto não falta. Para quem chegou um pouquinho depois, né, nós falamos no começo que o Brand Talks ele é um projeto do Neurobranding Lab, e ele acontece a cada 15 em 15 dias, né? Então ele acontece sempre às terças-feiras, o horário padrão é às 19h30. Nós teremos 2 exceções de horário, porque os convidados, ele é professor, então ele tem um compromisso e a gente vai fazer mais cedo, que é do dia 28, a gente vai trazer inteligência artificial. Depois, tem mais uma data que nós vamos trazer mais cedo também, que ele é um futurista e ele dorme super cedo, olha que fofo. E eu estudo futurismo competitivo com ele, então é uma honra tê-lo aqui. Então a gente já tem agenda fechada até novembro, né? Então o nosso universo sempre vai passar pelo neurobranding, e onde a gente entende neurobranding é ciência com branding. E dentro de ciência, eu tenho todas as ciências cognitivas, entre elas a neurociência, eu tenho data science e eu tenho branding nessa visão do negócio, tá bom? Então, os nossos talks sempre vão responder dores relacionadas aos negócios voltado para o branding e como que a gente ajuda isso, acelera esse processo. Uma coisa que eu falei também é que nós testamos no outro evento, até em função de termos aprendido isso com alguém, disponibilizamos uma planilha de network no Drive,
O link está aí no Linktree que o Miro está colocando, pode colocar de novo. Quem quiser preenche para fazer network entre vocês, tá bom? E quem quiser certificado, coloca o nome lá, diz que sim e que a gente manda certificado. Basicamente é isso. E temos pergunta, Miro? Tem uma que eu acho que é direto para você sobre branding. Quais métricas KPIs de branding devemos estar de olho e como montar um dashboard focado em branding? É do Alisson. Alisson, isso depende do seu negócio, tá bom? Não dá para a gente estabelecer assim um modelo. Olha, os KPIs básicos são esses aqui. Depende, né? Se eu quero, o que eu quero monitorar. O importante é que você estabeleça e que você construa KPIs, ou seja, é totalmente possível você estabelecer KPIs dentro de uma estratégia de brand. Então, isso já é um ponto super importante que você está considerando. E você vai montar um dashboard muito customizado, tá bom? Então, você pode pegar dados de uma infinidade de lugares, desde as ferramentas mesmos aí, desde o Analytics, desde das redes sociais, mas tudo depende do seguinte, para que eu quero, né? De novo, eu volto à estratégia da inteligência de marca. Qual é o contexto da minha marca? Em que momento ela está? Eu estou num momento de crescimento, eu estou num momento onde eu estou sendo ameaçada pelo mercado, eu estou perdendo margem, nós estamos nos deparando com muita empresa perdendo participação de mercado. Então, eu preciso entender esse contexto. Entendeu esse contexto, eu preciso tentar um diagnóstico, seja interno, seja por meio de uma consultoria, para saber o seguinte, onde está o meu problema de empresa? E a partir daí, você desenhar os KPIs que você precisa, até para mostrar um antes e depois, né? Para mostrar uma evolução. E aí você tem que se voltar para uma estratégia dentro da tua empresa. Não tem modelo pronto. Então, assim, a má notícia é que eu não tenho modelo pronto. Eu não, né? Não existe um modelo pronto para nos adaptarmos e falar assim, eu vou pegar esse modelo, vou plugar e vou seguir o meu negócio com ele. Não tem. A transformação digital, a revolução 4.0, ela quebra isso. Cada empresa tem que se reinventar do seu ponto de negócio. E isso é super desafiador. Tá? Porque eu não tenho mais agora, o meu concorrente não está fazendo, ou o meu concorrente está fazendo e eu vou copiar. Não dá. E isso é o grande desafio para as organizações. Como criar o seu automodelo, a sua autoestratégia para continuar sendo protagonista, né? E não disputar só preço, ou não, vamos dizer assim, ir à ruína, porque a gente vai ver muitos negócios quebrarem dentro desse contexto de aceleração, né? O que Uber fez, que as fintechs estão fazendo, é só o começo. Mais alguém? Tem mais algumas perguntas. Tem uma para o Alexandre aqui. Quais as melhores ferramentas que vocês utilizam para Data Platform? Ferramentas para... Você está falando de DMP, Data Management Platform? Data Platform, depende, eu posso ter ferramentas para... DMP, beleza. Cara, isso vai depender muito do ambiente de tecnologia que você tem. Se você é uma agência que está prestando serviço, se você é um cliente, uma empresa que faz a gestão, DMP está muito associada à mídia, tá? Os grandes players têm. Então, por exemplo, a Oracle tem, é bem conhecida. O Google Cloud, você consegue fazer as mesmas funções de uma DMP, um modelo que dá um pouco mais de trabalho, mas é muito mais personalizado. Sem fazer jabá, eu não represento nenhuma aqui. A minha predileta é a Salesforce. Tá? A Salesforce, ela tem uma inteligência, a Salesforce DMP, a antiga Crux, ela conversa com o teu CRM, com os dados de mídia online, dados transacionais. Então, todas elas têm prós e contras. Tá? Esses grandes players de tecnologia têm, existem algumas menores que simulam, é importante não confundir DMP com Data Provider, que são algumas plataformas que fornecem clusters, né? Te vendem audiências para você acessar, e aí você usa essas audiências numa DMP, se quiser. O que hoje vem ganhando muita notoriedade, bastante valor, e está sendo implementado, como toda tecnologia, né? No começo tem alguns riscos, alguém paga a conta dos erros de implementação, mas é um conceito que chama CDP, que é Customer Data Platform. Seria uma evolução da DMP, porque ela combina dados online com offline, é quase que uma integração, de uma forma muito grosseira, entre uma DMP e o CRM, tá? Então, é legal ficar de olho nesse, chama Customer Data Platform, CDP.
Ale, e acho que um ponto importante, complementando aí, depende também do porte da empresa, porque, né, por exemplo, às vezes eu não tenho condições de ter uma Salesforce, então, dentro da minha realidade, acho que o olhar de cada um é assim, dentro da minha realidade de empresa, ok? Minha capacidade, né, de investimento, o que que eu posso fazer? Eu acho que talvez, né, para quem perguntou que eu não decorei, é isso, porque às vezes não adianta, eu não consigo ter uma ferramenta que não é do porte da minha empresa, mas é possível iniciar uma cultura de data. Então, Acho que esse é o ponto, né? um ponto super importante esse, e eu vou te dizer, uma Salesforce você consegue ativar um usuário por $25 por mês para o CRM. Não é uma questão do investimento, na minha visão. Tem alguns CRMs que são muito parecidos com a dinâmica, com a mindset da Salesforce, que você acessa grátis. Alguns até nacionais, RD Station, Agendor, tem alguns que me fogem. Eu usei durante um bom tempo o Pipedrive, que não é gratuito e é super simples. A questão que eu enxergo como um grande desafio é assim, usar de forma estratégica. 99% dos casos que eu vejo todo dia, grandes empresas, pequenas empresas, usam CRM, por exemplo, que é a ferramenta de dados mais difundida, sem contar um Analytics, né, um Google na web, usam para controle, não para planejamento. Então, o time de vendas vai lá, passa o dia ou a semana, aí fala, putz, preciso atualizar meu Pipedrive, preciso atualizar meu CRM. Aí você pega aquele monte de dados e imputa lá como se fosse uma tarefa, uma lição de casa. Quando o grande benefício daquilo, de um olhar de dados, e alguém perguntou sobre maturidade, né? O olhar de dados é o quê? Cara, que decisão eu posso tomar daqui para frente sobre os dados? Sobre a minha empresa baseado em dados, não do que já passou. O olhar histórico é importante, sim, tem muito valor ali. Mas, tipo, com o que eu tenho aqui, como é que eu melhoro a minha performance em determinada área, em determinado produto, em determinado segmento, ou com algum cliente? Por exemplo, CRM, olhar data-driven, é poderosíssimo para quem atende grandes empresas. Você tem um olhar de ABM, Account Based Marketing. Quem são as áreas clientes? Com quem mais eu estou interagindo? Para quem é de B2B, um dado importante, 2 dados bem importantes. Em média, um estudo do Gartner, isso, de 5 a 6 pessoas são envolvidas num processo de tomada de decisão de uma compra B2B, associada a marketing e tecnologia. Ou seja, você está ali fazendo follow, negociando com uma pessoa, você está com 20% de toda a sua chance de fechar negócio. E o outro, os negócios B2B, 80% deles são fechados a partir do 6º follow-up. Se tiver alguém de vendas aqui, seja sincero. Quem que não desiste até o 5º? Você tentou 5 vezes e não fechou? São muito poucos os que persistem. Isso é uma cultura de dados. Tem olhares que são tão simples no dia a dia. Tem um estudo que mostra o volume e a velocidade da troca de contatos, e-mail, WhatsApp, qual for o meio que você estiver usando para interagir com o cliente, multiplica por 10 conforme se aproxima do fechamento. Então, no começo, o teu cliente está quase te ignorando, no final, o volume e a velocidade da troca, das interações, multiplica por 10. Então, um vendedor pode pensar, o que eu posso fazer para tentar acelerar essa jornada? Vou mandar um artigo? Vou mandar um e-book? Vou fazer... Como eu posso melhorar usando os dados? Né? Então, essa coisa, a maturidade de uma cultura. Tá? O importante é a cultura data-driven. Como é a cultura de branding, né? Dentro das empresas. Começar com o employee experience para ir para o customer experience. Então, é assim... Tem empresa que não olha, famoso achismo, ou HIPO, né? Highest Paid Person Opinion. A opinião de quem ganha mais é a que vale. Continua sendo um achismo. Depois tem aquela que olha alguns dados para trás. Como foi meu ano passado? Como foi meu trimestre passado? Tem a que começa a olhar o que está acontecendo em real time. E as mais avançadas tendem a olhar dados de propensão, dados projetados para poder se aproximar de uma forma com a menor fricção possível para essa realidade futura. Tudo apoiado pelos dados. Mas se não tiver a cultura, se não tiver a estratégia, Ale, você sabe que não vai poder fazer mágica. Pegando o gancho que você falou,
se a gente ficar olhando sempre, né, para o que passou, de novo, nós Uhum. estamos apagando incêndio. E aí eu vou trazer um Sim. exemplo pessoal, que era assim, ó, lembra quando eu comecei aqui, eu não sei quem, nem todo mundo estava presente, quando eu comecei a mapear, né, neurociência, que eu fui impactada, neurociência era uma coisa assim muito bizarra, tá? Ou seja, era um negócio tão fora da realidade, mas a visão naquele momento, em 2014, era uma visão de 10 anos à frente. Só que isso custou investimento, custou dedicação, custou uma pivotagem de um negócio que estava rodando muito bem, porque nós temos Uhum. que ver, né, Ale, que eu tenho que mudar quando o negócio está bom. E para isso eu preciso trabalhar inteligência e estratégia, porque quando o negócio começa a degringolar, eu não tenho fôlego financeiro para mudar, e aí é ladeira abaixo. Então, só que Uhum. para isso eu preciso ter tempo para poder entender o contexto, entender os cenários, entender as possibilidades, e para isso eu preciso me liberar um pouco desse sufoco diário, porque senão, de repente, eu começo a ver que eu estou perdendo o mercado, ou que eu estou ali disputando preço, só que chega uma hora que eu estou com a corda no pescoço e eu não tenho esse tempo hábil de fazer uma reinvenção do negócio. Então, acho que o Sim. grande alerta é isso. Eu vi que caíram perguntas aqui, ó, fantásticas, que eu adoraria responder todas, mas eu acho que uma coisa que a gente pode se comprometer é transformar boa parte dessas perguntas aqui em artigos, tá bom? Então, eu Uhum. sei que pessoas perguntaram assim, né, quais as melhores ferramentas gratuitas para indicar, acho que dá para rolar um artigo, enfim, tem outras perguntas aqui da maturidade. A gente tem uma área, né, de data-driven, até a gente faz alguns assessments para mapear, para ajudar algumas empresas, mas o Uhum. foco aqui é trocar mesmo com vocês, e a gente pode trazer Ó, conteúdos com base nessas perguntas para ajudar, para direcionar, né, pelo menos um ponto de partida. E uma coisa tem. legal que a gente pode fazer também, a gente sempre envia uma pesquisa, né, de avaliação, mas também pedindo que vocês comentem outros temas dentro desse universo que a gente falou para vocês. Por quê? Porque a ideia é que a gente também quer ajudar as empresas. Lógico que todo mundo, né, numa relação comercial, a gente precisa vender, precisa criar projetos, mas existe também uma preocupação que esse momento que vivemos, ele é tão complexo e tão desafiador que as empresas elas precisam reagir rápido por uma questão de sobrevivência, né? Então eu acho que cada um que está liderando uma área, que está em alguma empresa, se puder, né, de alguma forma ser um agente transformador dentro da organização, vai fazer diferença, né? Não só Uhum. para a empresa, mas principalmente na própria carreira. Enxergar esse futuro, porque é um momento único da história, e é muito legal a gente estar Ah, vivo nesse momento, né? não, não briga comigo, Rê, mas tem uma pergunta ali que é o meu ponto fraco, eu não vou Vai lá, resistir não responder. vai lá, vai lá. E, além desse lado da cultura de dados, tecnologias e negócios, tem um tema que eu sou essencialmente apaixonado, que é o empreendedorismo, as startups, pequenas empresas. E aí o Renato pergunta ali, né, pô, como é que as pequenas organizações podem usar essa abordagem? Tá, eu vou trazer 2 exemplos. Tá? Como a Rê falou, fica os nossos canais aí, quem quiser depois mandar perguntas mais específicas, pô, que ferramenta eu uso, mas vou trazer 2 exemplos super legais para ajudar a desmistificar. E uma coisa importante que a Rê falou é assim, é mais a atitude, a estratégia do que a tecnologia. Então, um primeiro exemplo é durante a Copa do Mundo de 2006, foi na Alemanha, né? A Alemanha perdeu lá, foi desclassificada em casa, mas antes dela ser desclassificada, ela foi para um último jogo antes, teve uma decisão com a Argentina que foi para os pênaltis. É fácil encontrar na internet essa história. E aí tem uma foto até, tá no museu hoje lá na Alemanha. O treinador de goleiros entregou para o goleiro da Alemanha um papelzinho. Não era um tablet, ele entregou um papelzinho com os nomes dos principais cobradores de pênaltis da Argentina e o histórico recente. Ó, esse cara, o número tal, bate rasteiro no canto direito. O número tal, bate alto no canto esquerdo. O goleiro da Alemanha defendeu 2 pênaltis e acertou o canto de 4 cobranças. Tipo, isso é data-driven. Não teve um grande investimento.
Para tornar a história mais rica, quem se interessar, pesquisa ou me procura depois, a partir dali, a Alemanha fez uma parceria com a SAP, que é uma multinacional de software da Alemanha, desenvolveram um programa chamado Match Insights, que mapeou num nível bizarro todas as jogadas, táticas, faltas de todos os jogadores dos adversários, e 8 anos depois todo mundo sabe o que aconteceu, além do 7-1 ridículo, eles foram campeões aqui no Brasil. Só por causa da cultura data-driven? Não, mas isso ajudou muito. Tá? Voltando para a pequena empresa, tem um caso que agora, nesse momento nosso de quarentena, iFoods e Rappi, não faz tanto sentido, uma pizzaria de bairro, dessas que tem no bairro de cada um, perto da casa da nossa avó, ele aumentou 15% o faturamento dele com uma decisão data-driven. Pizzaria, sem software, no máximo ele tem lá um software de cadastro de pedidos do seu telefone, que não deixa de ser um CRM. Sabe como? Pizzarias, historicamente, por ter um fim de semana muito movimentado, fecham às segundas-feiras. Esse cara combinou com a equipe dele, com os funcionários, eles iam fechar às terças. Então, quem quisesse, naquela região, uma pizza segunda-feira, tinha que ligar para ele. Decisão baseada em dados, sem recursos, sem investimento, só inteligência. Cresceu 15% o faturamento da pizzaria. Isso é um case de algum evento do Sebrae que eu participei. Então, é a mentalidade, é a atitude. Tecnologia ajuda? Ajuda. Quanto maior o seu volume de dados, mais a tecnologia vai te ajudar. Mas não dependa. Tá? Just do it. Ô, Ale, acho que você falou um ponto importante, né? Que às vezes... Só um? Não, agora, nessa última. Calma. Nessa última, que é o seguinte... eu fico muito, às vezes, focada no concorrente, né? Então, toda pizzaria fecha na segunda, eu também vou fechar. E não necessariamente, e eu tenho que, às vezes, quebrar isso. Aliás, nós temos que sair desses padrões. E eu acho que a questão do digital, né? Quando surge o digital, agora com essas tecnologias também digitais, essa coisa de você testar. Né? Então, eu posso testar, no caso, eu vou abrir a pizzaria e eu testo um mês, se não der certo, eu volto. Ou seja, essa possibilidade de você pivotar e testar, eu acho que ela é fantástica. Mas eu queria falar uma coisa aqui para vocês, porque eu convivi, né, em Portugal com muitos estrangeiros fazendo a pós. E é muito interessante como eles olham para o Brasil. Eles olham para o Brasil dizendo assim, uau, quem me dera ter nascido no Brasil, aqui tem tudo para fazer. E na Europa já está tudo feito, ou seja, aqui eu sou o mediano mesmo, né? Ou seja, classe média, média, média. E no Brasil não, tem tudo para fazer, né? E eu sempre tive uma boa autoestima, né? Uma autoestima, mesmo vindo de família simples, do interior, tá bom? E aí eu comecei a refletir muito disso lá em 2014, 15, aonde, né? Eu comecei, e quando eu fiz aquela imersão nas pesquisas na cultura, eu vi o quanto o nosso mindset aqui no Brasil de enxergar sempre o copo meio vazio, né? Aqui é tudo ruim. Aqui tem uma PhD do Rio, que aliás ela é brilhante, quem sabe um dia eu trago ela para cá para um talk, e ela estuda a nossa origem com base na cultura africana. E ela diz assim: o Brasil é uma desgraça de origem. E tá bom? Só que isso não precisa a gente carregar isso, e eu acho que todo mundo que vem para cá, é o pensamento de escassez, a Bianca colocou, todo mundo que vem para cá, refugiado de guerra, fugindo de diversos países, com raras exceções, eles chegam aqui com a roupa do corpo, não falando o idioma, um ano depois eles empreenderam e eles conseguiram algo. Então, eu entendo que não é fácil empreender no Brasil. Eu brinco que a gente tem que empreender no Brasil não é para amador. A gente é quase um super-herói. Só que de tanta porrada, de tanta resistência, né? A gente que é mais velho, então pegou aquelas inflações. Eu tenho 53 anos, putz, era um inferno. Só que isso corre no sangue da gente ali, algo que nós precisamos só nos dar conta disso. Nós somos um país extremamente criativo, extremamente ágil, ou seja, a gente se vira nos 30 o tempo todo. Então, eu acho que mudar esse mindset que é possível virar, que é possível fazer, que é possível acontecer, né? De acreditar não só no Brasil, como acreditar, né, na gente. Eu acredito muito em mim, eu acreditei muito nessa metodologia, nesse pulo que eu dei, nessa paixão. Mas, lógico, baseada também em dados, em decisões, né? Não é aquela paixão que você se joga num precipício.
Mas, ou seja, vem do futuro. Vem do futuro, né? Lógico que aí vem um Covid, nos coloca numa situação, né? Nos balança, mas agora eu já vejo o Covid com tantas oportunidades, parece que agora em julho o mercado está em alvoroço, né? Os nossos clientes estão assim, ai, o que aconteceu? Que estão lá acelerados, aqui está acelerado. Então, assim, eu acho que enxergar o copo cheio e a gente mudar esse mindset do Brasil e acho que unir, então por isso que network é importante, gente. Sempre vai ter alguém, nesse grupo tem alguém para gerar negócios. Então, assim, essa é a mensagem que eu queria. Acompanhe os Brand Talks todas as terças-feiras. A gente só vai ter, por enquanto, 2 exceções de horário, devido aos convidados, e eu vou respeitá-los, porque são pessoas que eu admiro, tenho o maior carinho. Sempre a gente vai trazer, assim, nomes fantásticos, especialistas na área. E, assim, espero que vocês respondam a pesquisa, até para dar mais insights para temas, mas os temas sempre é para dar uma luz, para ajudar vocês. A gente também está nesse aprendizado com os talks, né? A gente pretende fazer muitos, é só o 3º. Então, também estamos aprendendo, também estamos pivotando nesse ambiente digital. Agradeço a presença de vocês, agradeço a Lê. A Lê, se despede aí. E gratidão por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu não quero me despedir, não. Vamos continuar. Continuaríamos, né? Tem assunto Tô brincando. para Não, gente, pô, super obrigado. Valeu quem participou aí, as perguntas. Rê e Miro pela super organização, capricho em cada detalhe. Eu acho que você falou um ponto importante e que tem a ver com um dos pontos que eu trouxe, que eu acho que a gente pode... O pessoal que não preencheu a planilha por qualquer motivo, fala com a gente no Insta mesmo, no direct, manda e-mail. Vamos começar ou continuar uma iniciativa que já é sua, dessa coisa da rede, da comunidade, sabe? Tragam aí. Hoje talvez não dê tempo, mas vamos fazer um jabá, sabe? Traz aí, ó, o que eu posso te ajudar? O que eu gostaria de ajuda? Se alguém quiser um assessment ali, dá para fazer? Vamos fazer? Manda aí, né? Se está com essa dúvida do que implementar na empresa, manda, a gente tenta ajudar, mas o foco aqui é... Vou adorar fazer. Manda lá, quero um assessment, a gente manda, faz uma outra call personalizada. Pô, eu queria saber, alguém falou de maturidade, pô, qual que é a maturidade da minha empresa? Eu não sei, se é pequena, vamos fazer alguma coisa, vamos para a rua, sabe? Testar, o que você falou é importante. Nas startups se fala muito, né? Fail fast, fail early. Isso é muito limitado, cara. Sim. Fail and learn. O erro só vale se você aprender alguma coisa. E, geralmente a gente aprende não errando, mas consertando. E fazendo. Então, eu tentei fazer isso, quebrei a cara. E aprende fazendo. Exato. Isso. Feedback do cliente. Sabe? Contem com a gente aí. Vamos nessa. Vamos fazer o assessment, sim. É muito legal. São perguntas provocativas. Já te obrigam a olhar e falar, então eu preciso olhar para isso. Precisa. Né? E aí vai calibrando conforme objetivos. Isso é bem importante. Então, minha mensagem de despedida geralmente é essa, tipo, não espera estar pronto. O que quer que seja que você tem de ideia associado ao tema que te trouxe aqui, põe na rua, começa, sabe? Experimenta, tem as primeiras respostas. Uma coisa da cultura de testes, às vezes a gente tem 2 resultados surpreendentes. Um deles é assim, tem uma super expectativa, né? Nossa, eu vou descobrir coisas aqui que vão me ajudar a melhorar. Pode ser que não, pode ser que seu processo está legal. Sim. Fala, então tá bom, não vou fazer nada. Continua, acelera, põe mais zeros, né? E a outra, que às vezes é assim, eu fiz um teste AB e ficou 49,51, ficou empatado. Tá bom. Tipo, tá funcionando. Sabe, não é que você teve uma grande derrota, tipo, eu não achei a resposta que eu esperava. Tudo bem, né? Tem uma historinha que é clássica, vou levar 1 minuto para contar, tá? Conta aí. Que tem a ver muito com a cultura de dados, talvez alguns de vocês já conheçam, que é a importância de fazer as perguntas certas antes de sair investindo. Investir não é só grana, às vezes você vai por equipe, você vai dedicar tempo para começar aquela jornada de coletar, integrar, analisar dados. Saiba o porquê. A historinha é a seguinte, Segunda Guerra Mundial, tinha um grupo, tipo uma tropa de elite das forças aliadas, que era responsável por
entender e melhorar a blindagem dos aviões da Força Aérea dos Aliados, que naquele momento, há 70 anos atrás, a Força Aérea era decisiva para o resultado final da guerra, né? Então eles olhavam e tinha lá mecânicos, engenheiros, matemáticos, não tinha cientista de dados ainda, né? E aí o desafio era o seguinte: como é que eu torno o meu avião mais resistente à blindagem, de forma que ele possa tomar tiros e não ser abatido, e não perder performance, ou seja, que ele não consuma muito combustível, que não fique pesado, porque aí ele fica um alvo fácil na batalha, né? E aí eles olhavam, né? O avião voltava todo metralhado na cauda, todo metralhado perto da hélice, não sei o que, eles falavam, putz, identificando um padrão de artilharia dos alemães, do inimigo, eles blindavam, reforçavam a blindagem aonde o avião tomou mais tiros, porque era onde o inimigo mais atacava. Até que chegou um cara, um matemático, chamado Abraham Wald, que ele falou, está tudo errado. Esses aviões tomaram um monte de tiro aí, mas voltaram. A gente tem que blindar onde não tem tiro. Que os que tomaram tiro ali não voltaram. Então, Ale, olha que... a simplicidade. Tá? De novo, não é a tecnologia, o supercálculo, o machine learning ou a inteligência artificial. É a inteligência natural. Neuro, né, Lerê? E eu acho que esse ponto, quando você estava contando da historinha do avião, eu fiquei pensando das empresas, né? Ou seja, como é que eu salvo o meu negócio? Porque todo mundo vai precisar se transformar, né? A transformação digital é essa grande provocação, mas ela é real, ela não é um discurso vazio nesse contexto, né? Eu estou crescendo, eu estou perdendo mercado, eu estou indo para um oceano vermelho de preço, e a partir daí procurar o seguinte: tem solução? Eu acredito que tenha, né? Para a maior parte das empresas, mas essa solução ela não vem de modelo pronto, ela não vem de um copy-cola do mercado, ela vem de realmente assim, de um processo de você olhar para dentro do teu negócio. Esse processo é dolorido, tá? Ele dói, ok? Mas você vai poder se reinventar. E às vezes você é a pessoa para começar a evangelizar isso dentro da organização. Porque você vai ter resistências, mas assim, você pode ser esse canal de abertura, porque nenhuma empresa vai conseguir fazer essa transformação se isso não vir de cima para baixo, porque assim, não vai ser lateralmente que a gente vai conseguir revolucionar uma empresa, seja ela do tamanho que for, mas você pode ser um agente de transformação para começar a levar essa discussão, porque assim, isso envolve o futuro das empresas, e o futuro das empresas está muito ameaçado se a gente não fizer essa pivotagem toda. Essa semana vai rolar muitos artigos de startup, a semana toda vai rolar artigo de startups no Neurobranding Lab. A gente pede também ajuda para vocês assim de divulgar isso, porque a gente está produzindo muito conteúdo, vai chegar mais gente produzindo conteúdo, e a gente precisa assim espalhar isso, tá bom? Numa grande corrente aí também do bem, tá? Então assim, para quem perguntou como acessa, tem o Linktree, eu sou super acessível no LinkedIn, eu respondo todas. Se às vezes eu não conseguir responder no dia, porque são muitas mensagens, mas eu respondo todas, tá bom? Pode mandar direct no Insta, enfim, a gente é bem acessível. E assim, show, se alguém quiser agora abrir a câmera, sei lá, para uma foto final a gente faz, mas a gente encerra hoje. Agradeço a presença de todos. Miros, show, né? Me salvou. Libera o microfone da galera aí, Miro. Deixa o pessoal dar um salve. Não, é só eles soltarem. Eu só bloqueio, quem libera são eles. Miro, boa. Gratidão aí, viu? Fez muita diferença hoje. Sensacional, Lê. Pode começar a dar boa noite já? Pode. Por favor. Boa noite. Foi ótimo, viu? Parabéns, gente. Obrigada. Cada 15 dias, gente, com temas fantásticos aí que a gente vai trazer, tá bom? Beijo grande. Ale, gratidão. Miro, gratidão. Rodrigo Lindo, que está chegando, pessoal. Gratidão. A Bianca aí que participou, o Frank do time está aí, o Gesiel está aí. Gente, gratidão. Até a próxima terça. Preencham a planilha se quiserem, tá bom? Super beijo para vocês. Linda noite aí. Obrigado, pessoal. Marca a gente no post, quem fizer, tá bom? A gente agradece. A gente precisa dessa divulgação. E é isso, pessoal. Podemos encerrar, Miro? Vamos nessa.